Glória a Deus. Abra a Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 19. Me perdoem pela minha voz, o pólen tem castigado dela um pouquinho, e eu também não coopero, né? Eu também não coopero, mas vamos lá. Lucas 19, de 1 a 10. Nova versão internacional. Que bom vê-los. Que bom vê-los. Doutor Emerson, que bom que você está aqui. Alegria, viu? Eu vi também aqui um casalzinho ali, ó, nos visitando. Primeira vez. Rapaz, mas eu gostei do seu bigode, cara. Fera demais. Tem uma paradinha para vir na igreja. Lindo. Primeira vez aqui? Moram aqui em Orlando? Quanto tempo? Meu Deus, eu tinha 3 anos de idade. É ou não é, Tim? Ouça, eu repreendo a mentira aqui em nome de Jesus. Muito bem-vindos. Se não possui ainda uma igreja para congregar, considere fazer parte do Lifehouse. Já fez, já? Então levanta a batalha e fala o que você quer falar. Fala aí, batalha. É mesmo? Isso é verdade? Nossa. Um forte aplauso ao Batalha, gente. Pelo amor de Deus, ele merece ser celebrado. Glória a Deus. Será que vocês poderiam se colocar em pé e aplaudir o Batalha? Se coloquem em pé e aplaudam o Batalha. Isso, gente, esse Batalha é um espetáculo, gente. Pelo amor de Deus, isso. Batalha influencer. Aleluia. Batalha, eu te amo. Selminha, Selminha, só Jesus, viu? Só tem gente com problema na cabeça aqui. Começando por mim. Mas Augusto, bom te ver, Augusto. Você e a família. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Todos vocês, que bom vê-los. Que bom vê-los. Vamos lá, Lucas 19, de 1 a 10, já deu tempo? Verso 1, vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, mais ou menos igual Correia, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, te damos graças pela sua palavra. Fale aos nossos corações. Nos inspire, nos ensine, nos chacoalhe, Senhor, para as realidades do céu, Senhor. Nos retire da atrofia que a humanidade nos traz. E nos lance, Senhor, a revelação que só o Senhor é capaz de nos conceder. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Trabalhe nos corações de cada um enquanto a tua palavra for ministrada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aqui está uma das histórias bíblicas mais contadas
e pregadas. A história de Zaqueu. O encontro entre a pureza e a iniquidade. O encontro entre o santo e o profano. Nesse encontro, a salvação encontra um perverso, um iníquo. Uma pessoa que aos olhos da sociedade era irreparável. Não tem conserto, não tem jeito, é bandido mesmo. Ele era um homem bem sucedido economicamente, entretanto, mal sucedido na honestidade, na integridade, na verdade. O seu exterior expressava algo que o interior, de fato, não conversava. Ele era como um sepulcro caiado, lindo por fora, podre por dentro. Observamos um encontro da verdade que é Jesus com um articulador que é Zaqueu. O encontro da verdade que é Jesus com os sistemas de corrupção daquele tempo, com a nojeira da politicagem e exploração do trabalho honesto das pessoas. Todos, como diz a Escritura, todos tinham raiva de Zaqueu. Tinham raiva daquele homem, daquilo que ele fazia. Ele era um judeu contratado pelo Império Romano para coletar os impostos. E a história diz que muitos deles coletavam além. E esse não era apenas um publicano, ele era o supervisor deles. Ele não só supervisionava ali na Judéia, mas ao redor. Ele era o chefe dos publicanos. Então, se um publicano agia com desonestidade, você imagina então o chefe deles. O chefe deles. Está óbvio que ninguém que defende a sua reputação estaria disposto a entrar na casa de um homem desse. Está óbvio que uma pessoa que se preocupa com a sua imagem jamais entraria na casa de um iníquo, de um homem cheio de artimanhas como Zaqueu. Mas Jesus é o Deus desprovido do orgulho, da defesa da reputação. Ele desce da sua glória, sai do seu trono para colocar a mão no esgoto e nos alcançar. Ele se empobrece só de tomar forma humana. Ele se empobrece. Ele não tem medo de ficar nu para que você seja revestido de justiça de Deus. Ele não tem medo. Ele é desprovido de orgulho. Jesus é esse camarada. Diante de Pilatos, ele não abriu a boca. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é aquele homem que não defende a própria reputação. Ele é na vida das pessoas. Ele é. Jesus, ele entra e atravessa uma cidade toda para um encontro. Jesus, ele entra e atravessa uma cidade toda só para um encontro. Jesus é o Deus que nos visita por fora, mas deseja habitar por dentro. Ele abençoa por fora, mas deseja te transformar por dentro. Eu quero falar hoje sobre esse entra e atravessa. E nós estaremos colocando essa mensagem em duas partes. Hoje é a parte 1. E domingo que vem a parte 2. Porque quando o Senhor foi falando ao meu coração, eu mesmo disse: rapaz, não tem como isso aqui se encaixar apenas em uma mensagem. Eu preciso de duas mensagens. E depois dessa introdução, para que você entenda o contexto, eu quero provocar em você a primeira lição. Pense comigo um pouquinho sobre essa primeira lição. Jesus é o Deus que entra e atravessa. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus é o Deus que entra e atravessa. Ele é o Deus que entra nas nossas vidas com a intenção de nos atravessar.
nos atravessa. Ele entra, mas no atravessar, ele se depara com as nossas construções emocionais. Ele entra pela porta do coração, mas caminha pelas ruas da decepção. E cada rua dessa você colocou um nome, como ruas de cidades que têm um nome. José Benedito, Leopoldino de Oliveira. Ali também nós temos ruas dentro de nós que nós colocamos o nome das pessoas que nos decepcionaram. Jesus, ele entra no nosso coração, mas ele vai atravessando a nossa cidade pelas ruas da decepção. Jesus caminha nas avenidas dos nossos traumas, das nossas dores mais profundas. Jesus, ele passeia nos prédios de nossos medos e inseguranças. Você precisa entender que Jesus, ele entra, mas ele deseja atravessar a cidade que você construiu dentro de você. Existe uma cidade edificada dentro de você. E com o tempo você foi levantando um prédio. Com o tempo você foi pavimentando uma estrada. Com o tempo você foi construindo avenidas. Com o tempo. Jesus, ele é o camarada que visita as praças existentes da nossa vida. Praças essas que ele decide e deseja vitalizar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas muitas vezes quando eu caminho pela cidade que eu vivo, que eu morava, principalmente Uberaba, eu vejo algumas praças no meio da cidade e eu observo como elas estão destratadas. Eu não sei se na sua cidade lá no Brasil é assim também, praças públicas, e você observa, elas estão destratadas. Uma praça que era para trazer harmonia aos olhos, que era para trazer algum tipo de diversão para as crianças, um lugar de repouso. Na verdade você não tem nem desejo de ficar ali. Por quê? Porque os bancos estão quebrados, porque as lixeiras estão retiradas, porque o balanço para um tempo de diversão, a corrente está rompida. Jesus é o Deus que entra na sua vida, visita as praças da sua vida para vitalizá-las, trazer vida novamente. Jesus, ele entra nos escritórios da sua cidade. E quando ele entra nos escritórios que nós montamos dentro de nós, ele vasculha os papéis ilícitos e as artimanhas que usamos para nos dar bem na vida. O nosso jeitinho brasileiro. Ele não deseja só entrar na sua vida. Ele deseja entrar e atravessar. Entrar e atravessar. Jesus sabe o que mais que ele faz? Quando ele entra na nossa vida, ele visita os parques de diversão que temos. Ele visita os parques de diversão que priorizamos. Ao invés de priorizarmos a Ele mesmo. Ele entra nos parques que se tornaram o nosso culto. As férias que deixaram de ser apenas algo pontual para descanso, mas uma fuga de Deus. Uma fuga das responsabilidades para com Deus. Ele entra na sua ideia avulsa de que você não precisa ser pastoreado, de que você não precisa fazer parte de uma igreja local. Ele entra no seu parquinho de diversão, na sua avulsidade, para te trazer de volta. Ele não é apenas o Jesus que entra no seu coração, mas ele é o Jesus que atravessa o seu ser. Jesus até mesmo visita os templos da nossa alma, as coisas que idolatramos. Quando ele anda pela cidade, ele vê um templo. E quando ele olha, ele percebe que ele não está ali. E andando um pouquinho mais pela avenida das dores, da decepção, ele também vê outro templo. E quando ele olha, é uma outra pessoa ou uma outra coisa que estamos adorando. Ele não é o Jesus só que entra na nossa vida, te dá um título. Ele é o Jesus que deseja te atravessar. Te atravessar. Lição número 2. Jesus é a espada que entra e atravessa. Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. A espada estava querendo um tempo com Zaqueu. Ele não seria o Jesus só que entraria na casa de Zaqueu. Ele seria a espada atravessando a intimidade de Zaqueu, o emocional de Zaqueu. Ele atravessa uma cidade de construções no decorrer da vida só para nos encontrar. Ele atravessou Jericó inteiro só para encontrar com Zaqueu. Ele não se importa com os buracos não consertados.
Ele é uma espada de 2 gumes que atravessa, depositando o que ele deseja depositar e sacando o que ele deseja sacar. Ou seja, com um lado da espada, ele deposita graça e verdade. Com o outro lado da espada, ele retira tudo aquilo que não presta. Religiosidade, relativismo, maldade, perversidade, jeitinho. É por isso que ele é uma espada de 2 gumes. Ele funciona como um depósito de coisas dos céus e como um canudo que suga coisas que não pertencem a ele. Ele é uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, ele não tem interesse só em entrar na sua vida, ele tem interesse em te atravessar, em julgar as intenções, em julgar os pensamentos, o que você tem fabricado dentro de você, ruas que você tem construído dentro de você, qual é o nível e qualidade de cidade que você se tornou para outras pessoas e para você mesmo. Ele não é só o Jesus que entra, ele é o Jesus que atravessa. Vira para a pessoa que está ao lado e fala assim: ó, ele deseja te atravessar. Nessa manhã ele vai te atravessar. A palavra de Deus é espada. Senhor Jesus é o verbo. Olha só João 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A palavra encarnada também é espada. A palavra que entra em você também é a espada que corta, que opera e que estabelece o querer dele. Ele não é só o Jesus que te salva. Ele é o Jesus que se manifesta como o Senhor da sua vida. Muitos querem um Jesus gracioso, mas não querem um Senhor. Muitos querem um Jesus justificador, mas não querem o Jesus que comanda, o comandante das nossas vidas. Olha só o que diz em Apocalipse 1, 16, 18. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, e todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Igual Zaqueu. Quando viu Jesus, ele simplesmente não precisou ouvir Jesus dizer nada. Ele já foi entregando os pontos. Ele já foi falando o que ele tinha que falar. Ninguém fala que vai devolver 4 vezes mais se não roubou. A própria presença de Jesus, quando entra, atravessa as nossas convicções. A própria presença do Senhor, quando entra, nos coloca de joelhos à verdade. Ele não precisou falar nada. Jesus é o Deus que de uma forma silenciosa discursa, convence, manifesta o querer dele. Nós aqui no Lifehouse pregamos Jesus. Jesus que entra, mas também o Jesus que atravessa. O Jesus que entra com bondade, mas também o Jesus que nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Lição número 3. Eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos de quando ele entra e os efeitos de quando ele atravessa. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Quando ele entra, ele te abraça. Quando ele atravessa, ele te desnuda. Quando ele entra, ele te aceita. Mas quando ele te atravessa, ele te confronta. Quando ele entra, ele te agracia. Mas quando ele atravessa, ele te questiona. Quando ele entra, ele te garante. Mas quando ele te atravessa, ele te comanda. Quando ele entra, ele te justifica. Mas quando ele atravessa, ele te santifica. Quando ele entra, ele muda a sua identidade, mas quando ele te atravessa, ele te transforma e te torna. Quando ele entra, ele te apresenta, ele se apresenta, mas quando ele te atravessa, ele te encontra.
ele encontra com as suas mazelas, com as suas balelas. Quando ele entra, meu amigo, o desejo dele é chegar lá naquela árvore. Aquela árvore que Zaqueu se encontrava, o imundo, o ladrãozinho, sabe, para muitos sem perdão. Mas Jesus atravessa a intimidade de Zaqueu para encontrá-lo. Jesus agiu como um terremoto, abalando as estruturas, abalando as certezas, abalando tudo aquilo que aquele homem tinha construído, para então ele ser exposto em seus segredos. E através disso o Senhor encontrar o puro Zaqueu, a criança Zaqueu, o original Zaqueu, que ninguém mais conseguia ver por causa das camadas. Camadas. Nós construímos camadas. As dores vão gerando em nós camadas. As decepções vão causando enrijecimento. O engessamento são camadas. Tem gente que te trata mal não é porque é má, mas é simplesmente porque são camadas. Ele usa das camadas para passar uma impressão, porque muitas vezes nós queremos nos proteger e não ferir. Ferimos por proteção. Nós nascemos originais e vamos nos pirateando com o tempo. Então, na lição número 4 e última, e na semana que vem a parte 2, quero falar outras coisas sobre isso. Eu quero falar sobre as camadas sendo retiradas. As camadas sendo retiradas. Olha o que o texto diz no verso 8, Lucas 19, verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha só, as camadas desapareceram quando a verdade foi apresentada. As camadas desapareceram quando Jesus atravessa a intimidade desse homem. Ele entra em Jericó, mas atravessa Zaqueu. Ele entra em uma cidade, mas atravessa a intimidade desse homem. Na casa dele, as camadas começam a cair. Quando Jesus se apresenta, Zaqueu logo abre a boca dizendo, se porventura eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha as camadas. E quando Jesus responde, Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa, é porque Jesus se encontra com um Zaqueu criança, puro. Não é aquilo que a vida fez com que ele construísse. Você sabe que tem tanta gente hoje, até mesmo na mídia social, você com seu Insta, você com seu Facebook, hoje nós estamos em uma sociedade onde a foto do Insta não representa quem você é, de tantos filtros que colocamos. Você leva um susto quando você conhece a pessoa pessoalmente. Meu pai amado, cara. E você pensa que existe glória lá no Insta. Não tem glória lá não. Existe, sabe o quê? Um tal do fake que vai enganando. Vai sabe o quê? Vai expondo as nossas síndromes de inferioridade, de não aceitação. Eu fico vendo gente hoje postando cada foto e tanta coisa. E quando você vai conversar com a pessoa, você faz apenas 5 perguntas e você percebe que a vida real não conversa com a virtual. As camadas, a necessidade de aparecer, a necessidade de ser mais inteligente, a necessidade de ser mais importante, vai fazendo que a gente crie camadas. Calma, Jesus ele entra lá na casa de Zaqueu para conhecer o Zaqueu criança, para conhecer o Zaqueu menino, o Zaqueuzinho que via a vida apenas como uma oportunidade de crescimento. Se lembre de quando você era assim, apenas uma criança. Hoje você está meio rígido, você está meio amargo, você está meio chato. Por quê? Porque você foi construindo essa cidade. Os prédios foram sendo levantados. E aí você chega nos Estados Unidos da América, no lugar da acessibilidade. Aí que fica pior ainda, se não tiver o caráter transformado por Cristo. Aí que fica pior. Você começa a se iludir com tudo. Você começa a pertencer a todos. A todos. Você está empolgado, você está animado. Você perde a sua identidade. Você começa a entrar agora numa onda de escolher as coisas, ao invés do Senhor Jesus que te escolheu, escolher por você. São camadas, camadas. Ali estava o Zaqueu que todo mundo odiava. E quem era o Zaqueu que todo mundo odiava? O Zaqueu que se tornou. Mas o Zaqueu que Jesus queria encontrar era o Zaqueu que ele amava, o puro. Gente, é como uma água suja. Você vai tirando a sujeira de cima, e quando você chega lá embaixo, você encontra algo mais limpo.
Quem já fez isso, vai tirando a sujeira de cima, e aí você se depara com o que é puro. Ninguém mais conseguia ver pureza em Zaqueu. Ninguém mais conseguia acreditar em Zaqueu. E quem sabe eu esteja falando com alguém aqui hoje, que já não acredita mais em algumas pessoas. E quem sabe você não está sendo mais acreditado. Quem sabe? Até nós, pregadores, homens de Deus, vamos nos transformando em algo, nos tornando em algo, em nome da economia, em nome do pagar a conta, em nome de crescer grandes templos. E de repente a gente se encontra com Jesus e fala: Jesus, eu fiz tudo em seu nome. E aí Jesus fala: mas você fez sem a minha presença. Tudo em meu nome, templos em meu nome, ministérios em meu nome, e tudo em meu nome, mas sem mim, sem mim, sem mim. Camadas, sabe, você olha para o espelho e você não se reconhece mais. Você não se reconhece mais. A futilidade, a vaidade, o orgulho, sabe, tomou conta de você, de um jeito que agora é o dinheiro que te domina. Eu tive uma situação de um amigo que esqueceu algo precioso dentro da minha sacola. E cara, eu simplesmente fui na lata de lixo e joguei fora da casa de uma pessoa. Joguei fora tudo e tal, porque tinha lixos ali dentro da minha sacola e eu não sabia que tinha algo de valor ali. E eu peguei e joguei fora aquilo. E aí quando chega no carro ele fala assim: Léo, aquele item precioso meu estava dentro da sacola. Eu disse: meu Deus do céu, irmão. Eu sempre, quando eu vou usando as minhas águas e tudo, eu vou amassando e jogando ali. Aquele saquinho que antes era para levar algo, um conteúdo, agora leva lixo. E aí, passando, eu jogo no lixo da própria pessoa e tal, da casa da pessoa. E aí, rapaz, ele falou isso para mim, meu mundo caiu. Eu falei assim: e agora, cara? E agora? O lixo era de alguém altamente, sabe, muito, né? Eu falei assim: agora? Eu vou ligar lá e falar para poder entrar lá no lixo, para ver se acha de novo e tal. Rapaz, nenhuma resposta eu obtive. Nenhuma. Bom, eu entraria no meu lixo para encontrar algo de valor seu. Se você me ligasse, eu entraria no meu lixo. O que é, Fernanda? Não, você perdeu. Não, tá no lixo. Eu vou lá revirar o lixo. Mas eu vou encontrar o que é de valor. Mas a gente chega, sabe, com essas camadas, com essas escamas, onde a nossa posição social não nos permite ir no lixo buscar algo de valor para o outro. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Que Deus me livre disso. Que Deus me livre disso. Essa camada chata, sabe, essa futilidade de não ir atrás. Zaqueu era esse camarada cheio de camadas, mas Jesus queria se encontrar com a criança. Onde está a criança Raquel? Onde está a criança Everton? Onde está a criança Leonardo? Cadê aquela criança? Eu quero conversar com aquela criança. Aquela criança está aí. Ela está aí, a criancinha Alexandre, ela está aí. Eu não quero conversar com o que você se tornou. Eu quero conversar contigo. Eu quero questionar a sua inocência. Porque a sua pirataria não aceita mais questionamentos. Não aceita mais perguntas profundas. Não aceita mais confrontos. Eu quero conversar com o menino. Aquele menino está aí. O Célio está aí. Cadê a criança? Porque eu entrei na sua vida, sim, amém, eu te salvei. Mas você não me permite te atravessar, porque as camadas são muito grossas. Será que tem alguma pequena rachadura que a minha luz possa entrar? Ele entra na casa de Zaqueu e ele simplesmente começa a mexer. E ali na intimidade de Zaqueu, ele tira as camadas, ele tira a sujeira. E de repente, o Zaqueu criança grita: ah, se porventura eu roubei alguém. Se porventura eu roubei alguém, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais. Eu dou a metade para os pobres. Ou seja, o que eu me tornei não me satisfaz. Porque diante da verdade, diante da graça, tudo que você conquista é nada. É nada. Estamos vaidosos. Estamos soberbos. E a única coisa que Jesus deseja é a prenda criancinha. A única coisa que Jesus deseja é você, antes do seu dinheiro, antes da sua fama,
antes da sua conquista. A única coisa que Ele deseja. Ele não se importa com os buracos da sua vida. Ele não se importa com as falcatruas, com os jeitinhos. Não. A graça vai entrar, mas a única coisa que Ele deseja é se encontrar com você, criança. Criança. Cadê você, criança? Cadê você, menino? Cadê aquela criança que chamava a mamãe para contar uma historinha na cama? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não, porque eu acho que as coisas têm que ser assim. Você acha mediante aquilo que você se tornou. Mas se você fosse como uma criança, você ia perceber que muita coisa que você acha, você não deveria achar mais. Ele quer encontrar sua inocência, sua genuinidade. Cadê? Cadê o Emerson? O Memé? O Mercinho? Cadê o Carlito? Cadê? Rapaz, a gente vai se tornando em algo que não é da vontade de Deus e simplesmente atribuímos a Deus o que nos tornamos. Não foi coisa sua. O povo já não acreditava mais em Zaqueu, mas Jesus sabia quem ele era. Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Eu vou empurrar os lixos. Eu vou entrar nas rachaduras. E eu quero me encontrar contigo lá no fundo. E assim foi. E quando Jesus encontra com o Zaqueu menino, o Zaqueu menino grita por socorro, sem Jesus falar nada. Eu tenho uma palavra aqui para você. Jesus deseja hoje, encontrar você criança. Criança, a child. A child. Sabe? Só isso. Porque até as suas orações estão muito como adulto. Você ora pedindo para que o Senhor supra aquilo que você inventou para a sua vida. Você ora para que o Senhor venha te saciar dentro daquilo que você estabeleceu para a sua vida. Você briga com a sua esposa do jeito que você briga, porque você se esqueceu, exemplo, do Leozinho de quando casou, prometendo juras de amor. Aquela criança. Eu me casei com 19 anos. 19 anos. E hoje, às vezes, eu fico olhando para Gilá, eu com os meus 17, vou para 18 anos de casado. E às vezes eu olho para ela e falo assim, rapaz, ela realmente casou com uma criança. Não é verdade? 19 anos de idade. E o que ela viu numa criança? Ela viu uma criança sonhadora. Ela viu uma criança pura, sem a malícia da vida, sabe, gente? Quantos anos você tem, Theo? 18, cara. Rapaz, você é puro. Por mais que você tenha suas maliciazinhas, mas você é puro, cara. Você vai chegar na minha idade, 37 para 40 anos, cara. Quantas coisas vão ser construídas em cima de você. Quantas dores, quantas experiências. E sabe o que a gente faz? A gente vai se tornando na experiência e se esquece de quem somos. Eu me torno a minha experiência e me esqueço de quem sou. Hoje nós estamos em uma igreja completamente atada a questões superficiais. Em busca de experiências e não em busca de se tornarem. Perdemos a essência. Quando eu olho para você, Paulinho, os seus stories com as suas crianças, cara, eu não tenho filho. Então toda vez que você coloca aquele negocinho que suas crianças me derruba, no bom sentido, continue, porque me alimenta. Mas assim, cara, eu fico vendo você que sua menina, você filmando o pé da sua menina preto, de sujeira. Eu tenho saudade dos meus, porque hoje eu sou muito para poder andar descalço, né? Eu tenho saudade dos meus pretos. Eu tenho saudade de andar com o cabelo desarrumado. Mas o que vão pensar? Eu tenho saudade de andar às vezes com a camisa rasgada. Eu não estou nem aí, cara. Então eu fico vendo o Paulinho com os filhos dele, cara. Lá na casa, a chácara que ele tem. Rapaz, que loucura. Ele é ele. Olha que bonito.
Cadê você, criança? Que eu não te vejo há muito tempo. Cadê você? Não me apresente o que você se tornou. Cadê você? Cadê? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pureza. Vai, feche teus olhos. Quero ser como criança. Meu Deus. Puro, sabe? O puro. Puro. Suas conquistas não conquistam Deus, mas a sua genuinidade sim. Nós queremos uma igreja saudável, pura. A criança birrenta agrada mais a Deus do que o adulto conquistador. Cadê a criança? Cadê? Ele é o Jesus que quer entrar e te atravessar. Ele quer visitar as ruas da decepção, as avenidas das dores, os prédios edificados, as praças abandonadas. Ele quer visitar você. Ele quer visitar você. Ele quer entrar e atravessar a sua cidade, as suas construções emocionais, os seus traumas psíquicos. Ele quer entrar na sua cidade, as coisas que você levantou. Você. Ele quer visitar os templos. E Ele quer identificar o que você está adorando. Você adora mais o seu negócio do que a Deus. Você adora mais as suas oportunidades econômicas do que a Deus. Você adora mais o seu dinheiro do que a Deus. Mais o teu carro do que a Deus. Mais a tua fama do que a Deus. O que você tem adorado? O que você tem adorado? Ele quer só a criança. Ele quer a criança. Ele quer se relacionar com a criança. Não é com o adulto problemático, mas é com a criança. Aquela criança que chora por qualquer coisa, mas agrada mais a Deus. Aquela criança que às vezes resmunga, mas agrada mais a Deus. Aquela criança que às vezes está um pouquinho enferma, mas se joga nos braços. Ele não quer se relacionar com sabidão. Tem resposta para tudo, tem caminho para tudo. Que não precisa mais de provisão. Não, ele quer a criança. Cadê a criança? Está aí a criança. Está aí a criança. Ele quer entrar na sua Jericó. E Ele quer te fazer descer da árvore que você subiu. Ele quer fazer com que você se esvazie das suas estratégias, para que a dele entre. Meu Deus. Se coloque em pé e dê as mãos uns para os outros. Quero ser como criança. Dê as mãos, vai, fecha os corredores. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. pela vontade de crescer.